Bom, a polêmica via oral. Polêmica ingestão de óleos essenciais. Vamos lá, eu coloquei aqui essa figurinha do sistema digestivo. Então, quando eu ponto um, ingerir óleo essencial sempre diluído em algum carreador, nunca na água, porque óleo essencial ele não se dissolve na água. Ele é Hidrofóbico, né? hidrofóbico, exatamente. Quando a gente pinga na água e toma, você está pondo óleo essencial puro na sua mucosa. O risco de gerar uma grande irritação na mucosa é grande. Então, eu preciso diluir, de preferência em algo gorduroso, é o jeito mais seguro, mas o óleo também se dissolve em álcool, só que óleo e álcool para ingestão também não, aí você tem que diluir com água. Mas antes de diluir na água, você vai diluir no álcool. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca, jamais usar óleo essencial diluído em água para tomar. Segundo ponto, existem cápsulas de óleo essencial. Quando uma cápsula é preparada, a gente precisa diluir esse óleo essencial num óleo vegetal, porque ele vai cair direto lá no estômago, uma mucosa super vascularizada e sensível. Se eu coloco óleo puro ali, eu também vou ter problemas, muito provavelmente. Então, sempre dilui. Ô, Agora, Mari, desculpa interromper, só complementando isso, senão eu vou esquecer. sim. Você falou da questão da cápsula, né? Salvo engano, assim, mas tenho quase certeza disso. Existem cápsulas sendo comercializadas que, inclusive, não são diluídas. Eu mesmo já tomei uma vez de óleo de lavanda que uma terapeuta me deu, que ela ganhou, né? E eu falei, tá, vou ver, né? Qual é que é. Enfim, depois a gente pode aprofundar mais nisso em outro momento. Mas, assim, sim, eu senti o efeito, deixei ele sublingual, né, para ter essa absorção mais rápida, que já estava dentro das microgramas corretas, da dosagem e tal. Mas, assim, aconteceu exatamente isso que você falou. Eu tenho quase certeza absoluta, que ali era óleo essencial puro. Então, eu fiquei com óleo essencial de lavanda embaixo da minha língua. Chegou uma hora que estava muito forte, eu peguei e engoli. Aí, sabe o que aconteceu? Fiquei arrotando lavanda o dia inteiro. Olha que maravilha. Pois é. Então, você trouxe uma coisa importante. O uso sublingual não é o mesmo que ingestão, tá? Mas, de Faz novo, total diferença, né? faz total diferença. O uso sublingual é absorção dérmica, é uma região de mucosa vascularizada, mas quando eu pingo embaixo da língua, eu vou ter uma absorção que vai direto para a minha corrente sanguínea. Quando eu engulo, seja uma cápsula, seja uma colherzinha de azeite de oliva com óleo essencial, eu tô jogando esse óleo essencial lá no meu sistema digestivo, o primeiro lugar que vai cair é no estômago, depois fígado, ou seja, essas moléculas vão sofrer uma degradação por todas as nossas enzimas digestivas. E muitas vezes, a não ser que eu queira tratar o sistema digestivo, para mim essa é a única justificativa de tomar óleo essencial, é se eu quero tratar o meu sistema digestivo. Então, eu vou colocar ele para dentro do meu sistema. Fora isso, não faz sentido. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Você diminui a eficiência do óleo você tira a eficiência através de olfato, porque você não vai ficar sentindo o aroma, você vai engolir. Você degrada essas moléculas, as nossas enzimas digestivas degradam todas essas moléculas, então você vai ter uma perda dos efeitos. E é muito forte, dependendo da dosagem, a gente precisa cuidar muito da dosagem, saber da química para indicar uma ingestão de óleo essencial. Ou para fazer um tratamento com ingestão, eu preciso buscar saber quem é esse profissional que está me indicando. O que ele estudou, o que ele sabe de farmacocinética, de farmacodinâmica, de fisiologia, enfim, um profissional que indica uso interno de óleo essencial, ele precisa saber o que está fazendo. E não é o que a gente vê por aí, infelizmente. Tem muita gente tomando o tal do. Bom, tem vários nomes aí dessas empresas multinível, que faz marketing multinível e que indica tomar óleos fortíssimos, como cravo e canela, que tem altíssima porcentagem de fenol,
que é uma molécula química extremamente irritante, extremamente tóxica do fígado, e aí a gente toma e põe lá direto no fígado. É um absurdo e é perigoso. Então, tem um livro dessa grossura do Serran sobre a intoxicação por óleo essencial. E em todo o livro, a grande parte dos problemas de intoxicação por óleos essenciais acontecem pela ingestão. Salvo algumas situações de uso puro na pele, que você vai possivelmente gerar uma irritação, mas problemas mais sérios, metabólicos, de rim, de fígado, acontecem pela ingestão de óleo essencial. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. E realmente a gente tem que alertar pessoas próximas que estão fazendo esse uso, às vezes sem saber, às vezes achando que é uma substância natural e tudo bem, pode tomar, e isso é realmente arriscado. Então, a gente precisa ter muita cautela, e entender que a gente não está potencializando o efeito fazendo o uso interno do óleo essencial, muito pelo contrário. A gente, às vezes, diminui o efeito jogando óleo essencial nessa via. Diga lá, Helena. E é imediato a resposta, que nem o Rafael contou a história dele, ou a longo prazo eu posso sentir isso também? Tipo, agora eu não sinto nada. Eu tenho um rapaz que compra toda a pimenta de mim, ele faz uma mistura e faz o que ele chama de chiclete para os brônquios e tal. E não sente nada, ele adora ingerir. Aí eu falo, olha, usa para respiração, não usa para ingestão. Mas enfim. Aí ele usa, queria saber a longo prazo isso, qualquer o Pode olhar de. gerar, Hã? pode gerar toxicidade, sim, a longo prazo. É delicado fazer esse uso, porque é isso, pensa, uma gota equivale a umas 30 xícaras de chá. Nunca você vai conseguir tomar 30 xícaras de chá de um óleo essencial. Então, tem que ser com muita parcimônia esse uso, tem que ser adequadamente diluído para você fazer. Você tem o hortelã-pimenta, é um que também existe cápsula, também é muito usado para desbiose intestinal, para problemas estomacais e tudo mais. Ele pode ser realmente muito eficiente. Só que a gente, assim, o uso terapêutico, você tem tempo, você tem dosagem, não é para comer chiclete como a gente come qualquer chiclete. Tem que ter acompanhamento, tem que ter responsabilidade. O hortelã-pimenta, ele tem fenol também, então pode gerar uma toxicidade do fígado. Então tem que usar com cautela, sim. E tem que usar por período curto. Às vezes a gente tem uma questão aguda, eu digo isso assim, às vezes a gente carrega na porcentagem. Se eu tenho uma situação aguda, eu preciso de uma concentração potente para combater. Só que isso é por um tempo, 3 dias, 7 dias, 14 dias no máximo. E aí a gente vai avaliando. Teve melhora? Diminui ou interrompe. Então, precisa acompanhamento. E principalmente na ingestão. Se ele usa com uma base carreadora, se é para respirar, usar nessa região do pulmão, ou mesmo fazendo a inalação, né, ao invés de ingerir, é importante de ter cautela. Posso complementar, Mari? Claro. Eu acredito que assim, fico me perguntando, né? Tipo assim, por que que as pessoas querem tanto ingerir óleo essencial, né? Como você disse, né? Não que seja ruim ou errado, né? Mas tem que ser feito com responsabilidade, que é muito contrário do que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil e até no mundo, né? Uhum. Mas assim, o que me vem em mente assim é que as pessoas elas têm esse costume de tomar um remédio. As pessoas querem tomar um remédio. E aí, assim, muitas vezes as pessoas não acreditam que inalando ou passando na pele vai fazer o efeito do remédio, sendo que a gente usa um monte de remédio por essas vias, né? Mas daí traz essa sensação, eu acredito, de que você toma, de que quando você toma vai ter um efeito mais legal. Mas na verdade, muito pelo contrário, né? Como você falou, se for para ter uma finalidade ali no trato digestivo, tá certo falar isso hoje em dia ainda? Trato digestivo?
É digestório, na Digestório agora, né? Mudou. verdade. No trato digestório, seja na parte intestinal, estomacal, enfim. Aí tudo bem, né? Sim. E uma outra coisa importante também que me veio para dizer em relação a isso é que, como eu estava conversando com a Mari esses dias, inclusive, sobre essa questão da ingestão, muitos óleos essenciais ainda não, principalmente os brasileiros, óleos essenciais que talvez não são tão conhecidos mercadologicamente falando assim, não existem estudos que garantem, científicos, né, eu digo, que garantem Assim. a eficácia, a segurança, a quantidade, os efeitos colaterais, não tem. Uhum. Mas só que também existem estudos sobre as plantas, né, sobre os efeitos das plantas, que muitas vezes são estudos feitos através dos extratos alcoólicos, que seriam basicamente tinturas das plantas, ou também do efeito através do chá, né, que são moléculas muito similares às que estão no presente, são muitas vezes as mesmas que estão nos óleos essenciais, só que a forma como aqueles princípios ativos foram extraídos e a concentração deles é muito diferente. Então, daí necessita, né? Por exemplo, o alecrim do campo é um óleo essencial magnífico, tem muitos efeitos benéficos, inclusive, né, para o trato digestório. O alecrim do campo ele trata a úlcera, ele reconstitui a parede intestinal quando está, né, a parede interna intestinal da mucosa, quando a pessoa está com algum problema ali digestivo, etc. Mas não existem estudos científicos que mostram isso, a não ser dos extratos, do chá. Então é algo que, assim, muitas vezes as pessoas até se baseiam, né, divulgam informações que dizem vir de estudos científicos, mas muitas vezes até dos estudos científicos a gente tem que analisar melhor, né? O que é que está sendo estudado ali? Que tipo de metodologia científica foi utilizada? Foi utilizada em seres humanos? Foi utilizada em mamífero? Ou foi um estudo científico somente que foi feito in vitro, por exemplo? Legal, foi testado em células, ok. Mas foi testado no ser humano? Qual que é o Aí, efeito? às vezes, o estudo é sobre o chá ou sobre o É, extrato, que é muito diferente do óleo. Então, o que eu recomendo sempre? Quer tomar? Toma chá, toma planta, bate limão com casca, o óleo essencial está na casca. Vai uhum. descobrir aonde está o óleo essencial da planta e faz uso da planta, É porque mais ali tem seguro, uma né? quantidade segura para ingestão. De novo, quem que consegue tomar 30 xícaras de chá de uma planta num dia? E é uma gota equivalente, é bem grosso, assim, é bem é, rústico falar isso, né? Porque tem muitas outras substâncias que tem no chá e que não tem no óleo essencial. O óleo essencial é só a parte volátil da planta. No chá você tem uma série de substâncias que são dissolvidas em água. Mas, a grosso modo, é só para a gente entender a potência do óleo essencial. E tem gente tomando 3 gotas 3 vezes ao dia, né? Tem essa coisa de 3 gotas 3 vezes ao dia. O primeiro curso de aromaterapia que eu fiz, eu saí com essa informação, que eu podia tomar 3 gotas 3 vezes ao dia de qualquer óleo essencial. Eu entendi isso. Achei absolutamente leviano, depois de um tempo, é, ter recebido essa informação. Mas isso acontece, então a gente precisa ter cautela. E o que eu faço com clientes é isso, eu recomendo ingira a planta, né, quer fazer um uso interno, vamos fazer o uso interno da planta que tem óleo essencial e um jeito de otimizar isso, ao Sim. invés de tomar o óleo. E uma outra coisa que eu acho bem importante trazer, antes da gente seguir adiante nesse assunto, é que é, todas que estão aqui, né, todo mundo que vai assistir essa aula, tal, são pessoas que vão ouvir falar sobre isso, né? Ou que já ouviram falar sobre a questão da ingestão, né? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Parece Uhum. que deu. Tá. Sobre a questão da ingestão dos óleos essenciais, né? As pessoas vão perguntar: não, mas pode ingerir? Tal marca tá falando que pode, tal marca fala que não pode. Como assim, né? Então, só para deixar um pouco mais esclarecido, no Brasil, né, não é permitido a ingestão de óleos essenciais para finalidades terapêuticas. Não existe, né, algum enquadramento, tanto para comercialização de produtos para essa finalidade, quanto para indicações para isso. Assim, dentro da lei, né, mesmo a gente sabendo que é permitido, de acordo, se você seguir estudos responsáveis, se alguma pessoa
realmente responsável te indicar, não é uma coisa que não é permitida, né? É possível, em outros países isso é feito, ok. A questão no Brasil isso não pode, mas agora a gente está numa zona cinza, onde, como está muito na moda ingerir óleo essencial, agora está começando a comercializar cápsula de óleo essencial no Mercado Livre, você compra, é muito fácil. Então, assim, isso já está popular e vai popularizar cada vez mais. Só que a nossa função aqui é alertar sobre os riscos e sobre até a falta de necessidade de fazer O isso muitas vezes, porque desperdício, não é tem isso. porquê, né? É um Então, desperdício muitas vezes, né? muitas vezes né? E dentro daqui, na legislação brasileira, que daí há um tempo já fui estudar isso mais a fundo, quando começou a banalizar muito essa questão da ingestão, os óleos essenciais, eles podem ser enquadrados como flavorizantes de alimentos, porque existe, né, na indústria alimentícia, né, a aromatização de alimentos, né, com óleos essenciais. Só que quem vai cuidar disso é a indústria alimentícia. Então, a indústria alimentícia vai ter que entender a dosagem correta para que aquele óleo essencial sirva como aromatizante. Já não cabe a nós, terapeutas, ou qualquer outra pessoa que vai indicar para alguém, a fazer essa indicação com uma finalidade terapêutica, porque ela é somente uma finalidade aromática, não terapêutica. E aí isso não tem nada a ver com a gente, mas né, tem muitas empresas que se valem dessa brecha, dessa zona cinza, para colocar os óleos enquadrados como flavorizantes de alimento, então eles podem ser comercializados para ingestão. Só que, assim, da mesma forma que a gente não deve comer, por exemplo, assim, um açúcar refinado em excesso ou fazer qualquer ingestão de qualquer alimento concentrado em excesso, que isso vai fazer mal, ainda mais o óleo essencial também pode fazer, porque, né, a gente sabe que são praticamente medicamentos ali que devem ser utilizados com responsabilidade, né? Então, eu acho importante trazer essa clareza e trazer também que no Brasil isso é algo novo, que está sendo aberto por empresas X, né, com finalidade somente de comercializar e não de informar e educar e indicar de forma correta. Mas isso é bom também porque abre campo de estudo para acadêmico e vai abrir, já devem estar acontecendo muitos problemas relacionados a isso, né? A ingestão errônea dos óleos essenciais e irresponsável. Então, naturalmente, é algo que vai ser estudado mais no Brasil, né? Porque vai começar a dar problema, né? Se já não estiver dando, né? Uhum, Então, nada contra, né? Mas, assim, é importante trazer e frisar esses pontos. sim. Passar aqui para a Helena para a gente poder seguir para o próximo também, senão a gente vai ficar parado aqui até o final, né? Assunto polêmico. É. A minha pergunta é justamente sobre a ingestão eu vejo as empresas vendendo para alimentação. Ah, usa no bolo, usa no feitio de tal coisa, de tal alimento, né? De colocar sem essa orientação em relação às 30 colheres de chá para uma gota, enfim. Então é importante trazer esse alerta que vocês trouxeram mesmo da ingestão nisso e saber em produto de limpeza também, eu já vi a gente usando para limpeza. Não sei se vão falar a respeito também, porque vai vir rato, enfim. Se há disso também de uso. Então, bom, a questão da alimentação vale a mesma coisa, mas tem um porém que é quando você vai cozinhar, você já tem uma grande evaporação. Então, isso modifica. E, sinceramente, eu não tenho muito conhecimento de que tipo de alterações acontecem nessa reação de aquecimento. Assim, eu consigo pensar logicamente que muito se perde no processo de aquecimento, né? Mas eu acho que vale a mesma cautela, é sobre isso. E geralmente, para cozinhar, você vai pôr uma gota, duas gotas num negócio que você talvez não vai comer tudo, enfim. Mas tem que prestar atenção qual é o óleo, que composição química tem esse óleo, porque tem alguns óleos que são seguros para sistema digestivo.
tem outros óleos que têm moléculas tóxicas para fígado ou neurotóxicas, ou então esse entendimento é importante de ter e geralmente as pessoas não têm, né? Não entendem da química dos óleos essenciais. Então, eu acho que tem que sempre ter uma cautela nesse uso quando eu vou ingerir. E sobre produto de limpeza, sim, todos os óleos essenciais têm efeitos antissépticos, bactericidas, fungicidas. Em maior ou menor grau, todo óleo essencial tem esses efeitos. Então, eles são eficientes para isso? São. Agora, faz sentido eu botar na minha máquina de lavar roupa ou na minha privada uma substância tão preciosa? Eu aqui em casa faço álcool que eu ponho de molho, casca de laranja, cravo, eucalipto, cipreste. Eu produzo isso para limpar minha casa. Eu gosto de limpar minha casa com produtos naturais. Mas eu pego a própria planta, eu acho um desperdício muito grande. Eu acho que isso é discurso de uma empresa ou de algumas empresas que tem esse discurso de vamos lavar o mundo com óleo essencial porque eu quero vender. Só que quanto custou para toda essa extração? Que tipo de plantio? É uma substância tão preciosa, será que vale a pena? Se é um óleo abundante, a gente tem eucalipto mesmo, capim-limão, o próprio limão, laranja, os cítricos, eles são abundantes nas plantas, são óleos mais baratos. Faz sentido usar na limpeza. Uma delícia, um sprayzinho de laranja ou de limão para limpar a bancada da pia da cozinha, por exemplo. Então, tá tudo bem usar e tem todo o aspecto sutil, energético, que eu me conecto muito das plantas, acho legal. Mas acho que é sempre importante a gente olhar para esse aspecto do desperdício. Será que eu estou usando uma substância preciosa, um medicamento, para jogar a privada abaixo? Faz sentido? Tem outras coisas que eu posso fazer que têm o mesmo efeito e que, né, não usam. Eu vejo que tem uma banalização, sabe, do óleo essencial. As pessoas não têm noção do quão precioso é. Só quem já assistiu uma destilação ou já participou de um processo de colher, de ver aquele tanto de planta que vai para dentro do caldeirão e depois sai ali um tiquinho de óleo essencial, você dá outro valor para o negócio. Você não vai sair passando pano com ele.